Boa noite a todos que nos assistem nesta terça-feira, às 7h30 da noite. Eu me chamo Júnior Leódio, sou trabalhador do Centro Espírita Passos de Luz. E hoje daremos para a sua casa, para o seu trabalho, para qualquer lugar que você esteja, uma palestra pública. Para quem não ou quem nunca frequentou um centro espírita, as nossas palestras públicas, de uma maneira geral, é tirado do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, e hoje nós vamos falar de um conteúdo que é amplamente falado em outras agremiações cristãs, como por exemplo o catolicismo e o protestantismo, que é a parábola do bom samaritano. Mas antes da gente adentrarmos a palestra, convido a todos a fazer uma prece. É costume nós espíritas sempre iniciarmos nossos trabalhos com uma prece ou uma oração, como queira. Então, você aí de casa, do outro lado do nosso canal, para uma melhor concentração, sugerimos que feche os olhos para poder melhor se conectar com o alto. Agradecemos ao nosso Deus maior, ao nosso Mestre Jesus, por toda a sabedoria, ensinamentos a que deixastes, a toda a espiritualidade amiga, não só do nosso centro, mas aquela que cuida do nosso mundo. Que toda a espiritualidade amiga nos acalme essa semana, com muito amor, tranquilidade, muita paz. Nesses momentos de crise, possamos sempre meditar ao alto, pedir o auxílio para que o nosso discernimento físico e espiritual possa estar sempre equilibrado dentro de nós. Fica com hoje, nosso bom Pai, hoje e sempre, que assim seja. Então, pessoal, fizemos a nossa prece, de também agradecimento a Deus por este momento. Vamos, antes de iniciarmos o nosso trabalho de hoje, vamos ler uma pequena mensagem de Emmanuel. Diz assim: a prova que te busca é mensagem da vida. Ouve a tribulação, atende, serve e segue. Mais tarde entenderás o bem que recebestes. Da terra massacrada surge o trivial maduro. Nas pontas do espinheiro cai a chuva de rosas. Na dor que te acontece, vem auxílio de Deus. Bom, então hoje, pessoal, a gente vai discorrer sobre uma parábola que, como eu já falei no começo, uma das mais relembradas, todavia no meio cristão, que é a parábola do bom samaritano, certo? Então, nas palestras públicas, como extraímos quase que necessariamente nosso livrinho aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, convido a todos para ler, quem puder, está gratuito na internet ou no Centro Espírita, faça um pedido, escreva os comentários logo aqui abaixo, que a gente dará um jeito de levá-lo à sua casa. E nesse Evangelho são postas muitas passagens bíblicas, e não seria diferente do bom samaritano, certo? Então a gente vai começar com uma narrativa bíblica e depois discorreremos ao longo do tempo. Bom, então começa, Jesus em um diálogo. Ora, quando o Filho do Homem vier à sua majestade,
acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. Reunidas diante dele todas as nações, separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome, me destes de comer, tive sede, me destes de beber, careci de teto, me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me fostes ver. Pessoal, então já nessa parte, Jesus já começa a dar um enredo de como ele procederá nessa passagem, certo? Essa parte a gente vai entender. Bom, então, começa-se agora um diálogo entre um justo, Quem seriam esses justos? São pessoas que eram mais favorecidos social, político e intelectual da época, certo? Então, respondendo-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos? Ou despido e te vestimos? Quando foi que te soubemos de onde eu, ou preso, e fomos visitar-te? Então perceba, ele não entendera o que Jesus tinha falado. A princípio, essas palavras não soavam de forma compreensível em suas mentes, ou na sua mente. E aí, Jesus responde, o rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que eu fizesse. Percebam, Jesus mostra os pequeninos como a sua semelhança. Então, quando a gente vê muito nas nossas cidades, aquelas pessoas menos desprovidas de bens materiais, de família, muitas das vezes mergulhadas em depressão, em algum vício, drogas ou álcool, sem perspectiva de uma vida mais confortável, digamos assim. Então, na sua grande maioria das vezes, eles são quase invisíveis. Então Jesus diz: toda vez que não te destes comida, aquele que tem fome, nós estamos indo de encontro ao que Jesus fala. Ou seja, estamos desrespeitando a Jesus ou a Deus. Então, continuando aqui o diálogo. Dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Porquanto tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, precisei de teto e não me agasalhastes, estive sem roupa e não me vestistes, estive doente e no cárcere e não me visitastes. Então Jesus vem complementando o seu diálogo, reforçando essa mensagem tão linda que a gente pode tentar pôr em prática. Continuando o nosso texto bíblico, agora a gente vai falar assim: também eles replicarão:
Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer? Quando foi que tivemos sede e não te demos de beber? Sem teto ou sem roupa, doente ou preso, e não te assistimos? Ele então lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que faltaste com assistência a um destes pequeninos, deixastes de tê-la para comigo mesmo. Então Jesus reforça pela segunda vez, né? Cuidado que temos que ter com essas pessoas menos favorecidas. Em período de agora, né, que vivemos esta pandemia, né, você poderá ver esse vídeo até em outros tempos, né, mas hoje o contexto, né, com o Covid-19, coronavírus, muitas são as pessoas que já estão desempregadas, muitas das pessoas, né, que estão passando necessidades, outras que moram na rua e não têm como fazer a sua asepsia corretamente. Quando essas pessoas estão sofrendo, nós estamos indo de encontro à mensagem de Deus e de Jesus. Então, ele deixa nas entrelinhas essa mensagem sutil que o homem justo da época não conseguia compreender. Mas, em outro momento aqui do texto, nós vamos entender melhor esse contexto. E para finalizar, São Mateus complementa-se. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz. Então, este momento é o início que Jesus vai descrever uma passagem belíssima e ao mesmo tempo estranha para esse homem, né? Que a gente vai entender agora. Bom, então ele pergunta de quem é meu próximo, né? E muitas das vezes para nós mesmos, quem é o nosso próximo? Aquele que a gente deve amar. Será que são só nossos pais, a nossa família? Temos que internalizar esses pensamentos de Jesus, né? Quem é o nosso próximo? Aí, pessoal, vai entrar uma contextualização aqui breve, histórica e geográfica, para a gente entender melhor, né, os outros textos. Pessoal, hoje, onde é aquela região chamada de Oriente Médio, né, praticamente tinham as nações mais desenvolvidas, né, no sentido religioso, intelectual e social. E naquela região existiam 12 estados, como se fosse hoje, né? O estado do Piauí, o estado do Maranhão, do Ceará, ou tribos, né? Que era chamada as 12 tribos hebraicas, né? Só que com o passar do tempo, essas tribos, elas sofreram uma cisão, né? Elas se dividiram, né, em duas partes, as chamadas tribos do norte e as chamadas tribos do sul. Na parte norte ficaram o reino de Israel, na parte sul ficaram o reino de Judá. E em na parte norte ficaram 10 tribos, na parte sul 2 tribos. Na parte sul, o reino de Judá ficaram como capital Jerusalém e na parte norte Samaria. E aí deriva o nome samaritano, né? Então, pessoal, existiam graves conflitos naquela época. Por que temos que entender isso? E até hoje, pessoal, essa briga, essas guerras, né, às vezes de cunho religioso, entre aspas, né, que ocorrem nesses tempos ainda, né, são frutos desse início. Pois bem, Jesus e os apóstolos viviam na parte do norte, né, e, portanto, eram assim chamados de judeus, né? Pois bem, aliás, viviam na parte do sul, né? Então, em tese,
as pessoas não tinham ainda uma relação muito boa com os do norte, e do norte com os do sul, né? Bom, Jerusalém, essa cidade tão maravilhosa, tão conhecida, que muitas pessoas peregrinam, né, para essa cidade. Naquela época, era considerada pela tradição hebraica como a cidade de Deus, né? E a peregrinação era um ato de subir para essa cidade de Deus. Pois bem, existiam 3 momentos que as pessoas peregrinavam, né, de suas cidades, de seus estados, de suas localidades, para Jerusalém, que era a Páscoa, a Pentecostes e na festa das tendas ou tabernáculos. Pois bem, nesse ocorrido, Jesus vai através da festa da Páscoa, né? E Jesus estava vindo do norte, das tribos do norte, né? E fez a peregrinação junto com os apóstolos, como uma outra pessoa poderia fazer. E estavam mais de 140 quilômetros de distância, né? Mas Jesus conseguiu. Os povos, né, daquela época, como a própria Samaria, tinham por tradição acolher os peregrinos nessas viagens. Como? Dando um prato de comida, uma bebida, a própria hospedagem, né? Eles passariam uma noite sem pagar nada, né? Então, Jesus, ao chegar na casa de um samaritano, não foi bem acolhido. Por quê? Percebam, né? Havia essa divisão, né, política, religiosa e social entre as 12 tribos, né, as 10 do norte e as 2 do sul. E Jesus, por ser judeu, e seus discípulos não foram bem recebidos, né, naquela época. Então, nós temos que guardar essa informação como contexto. Perceba, né? Os samaritanos não receberam Jesus e seus apóstolos como mandava a tradição da época, né? Por conta dessa divisão sociopolítica. Bom, então, avançando aqui no texto bíblico, né? Voltando àquela pergunta de quem é meu próximo, né? Jesus aí escreve essa parábola. Vamos lá. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder dos ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas o samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o à hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo o que dependeres a mais eu te pagarei quando eu regressar. Então percebam, pessoal, a quantidade de riquezas que temos nessa passagem. Um homem, né, que foram agredido por ladrões. Aquela região de peregrinação era uma região um pouco perigosa, né, devido às grandes quantidades de pessoas que iam a Jerusalém. Então esse homem, né, fora agredido. E aí a gente pode fazer um paralelo às pessoas excluídas de hoje, né? Mas até outros exemplos. Mas vamos, por agora, tomar essa comparação. O sacerdote, né, que é o equivalente a uma pessoa, a um líder espiritual, um líder religioso, né, como por exemplo, padre, pastor, rabino, né, ou representante de uma casa espírita, né, passaram por aquele homem e nada fez, né, não queria se contaminar
pois talvez iria para Jerusalém ou vira de Jerusalém, não queria se contaminar. Então a gente já traça mais um paralelo, né? Muitos de nós, doutores, mestres, formados, não olhamos aquela família que está no sinal de trânsito. Né? Depois o levita. Quem eram os levitas? Levitas eram os descendentes, né, de Levi. Eram pessoas que estavam inseridas dentro dos sacerdotes, dos templos religiosos, os ajudando. E eram pessoas bastante influentes na sua sociedade, que também renegaram aquele homem. Né? Bom, e aí Jesus, sabiamente, na discussão com o justo, né, com o doutor da lei, lembrando, né, que o doutor da lei é aquela figura muito estudiosa, né, que estudava muito a religiosidade e Deus. Né? Ainda não Jesus, porque nessa época Jesus ainda estava, né, fazendo todo o seu trabalho belíssimo. Então, esse doutor da lei, que queria pegar Jesus, né, em suas perguntas, fica assim abismado. Como que um samaritano iria ajudar aquele homem? E ainda mais um homem que provavelmente seria judeu, apesar de não falar. Mas independente da sua nacionalidade, ele o ajudou. Então aquele homem, como pode um samaritano ajudar alguém? Né? Então Jesus disse, não só ajudou, mas cuidou, usou da sua compaixão, fez de tudo o que pôde para ajudá-lo. E ele não pensou em nenhum momento qual a nacionalidade do agredido. Não. Poderia ser um judeu, poderia ser um samaritano, poderia ser de Jericó, poderia ser de qualquer outra cidade daquela região. Mas o ajudou com toda a sua força, toda a sua compaixão. Bom, e aí, Jesus vai ter que ainda mais um diálogo assim. Qual destes te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? Aí o doutor da lei responde, aqueles que usou da misericórdia para com ele. Então Jesus diz, então vai, Jesus, e faz o mesmo. Então Jesus disse, então faz o mesmo, né, doutor da lei. Lá em São Lucas, capítulo 10. Bom, então fechando toda essa narrativa bíblica, o que Jesus mostrou para aquele doutor da lei, que se achava que tinha todas as respostas? Que independente da nacionalidade, independente da raça, de cor, religião, ou até mesmo partido político, né, trazendo para hoje, não devemos, de forma alguma, deixar de amparar o próximo por conta dessas características. Devemos sim usar da compaixão para com o próximo. Continuando, podemos tomar aqui algumas reflexões. Toda a moral de Jesus, ela se resume na caridade e na humildade, né? Que são contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Pessoal, depois que discutimos, né, todas essas questões valiosas para nossas vidas, né, onde exercitamos o poder das palavras de Cristo, é o nosso objetivo. Então, para que não nos esqueçamos dos pequeninos, né, aqueles que estão à margem da sociedade, né, vamos pregar a nossa caridade e a nossa humildade, porque a
praticando-as, estamos seguindo nosso Mestre Jesus. Então a mensagem de hoje serve de alento nesses tempos tão difíceis que passamos. Mesmo diante das dificuldades, olhemos o nosso irmão, nosso próximo. Que essas palavras de hoje possam ser não apenas internalizadas em nossas mentes, mas também nos nossos corações. Então, pessoal, nós estamos chegando ao nosso final de nossa palestra. Espero que todos tenham gostado, né? E se quiserem dar continuidade, né, nesse segmento espírita, por favor, deixe seu comentário embaixo, né? O que acharam, se gostaram do vídeo, da mensagem de Cristo, né? O que é mais importante, procure, comente aqui abaixo do vídeo, né? Se quiserem livros, nós temos livros no nosso centro espírita gratuitamente, é só nos solicitarmos. Também não esquece de curtir o vídeo e de compartilhar para que mais pessoas possam ter acesso às mensagens divinas. Então, para finalizar a nossa palestra, convido a todos, né, se possível, dê uma pausa no vídeo, pegue a sua água, que na prece final a gente vai fluidificar as nossas águas. Esse é um processo, para quem está familiarizado, né, com esse termo, onde a espiritualidade amiga age ali sobre a sua água e ao bebê-la vai atuar nas suas necessidades, quer sejam físicas ou espirituais. Bom, espero que todos tenham gostado e tenham uma boa noite. Encerraremos essa palestra com essa prece final. Agradecemos a presença dos nossos mentores espirituais, tanto aqui como nos lares das pessoas. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus por todo o teu ensinamento que perpassa por séculos e que ainda hoje é muito atual, cabe dentro das nossas vidas, para que possamos internalizar a caridade e a humildade para com o próximo. E ao nosso Deus, Pai maior de infinita bondade, inteligência suprema, que nos guie e oriente a cada um que está assistindo essa palestra. Emanados de nossa Mãe Maria Santíssima, com toda a sua luz, encerramos esta palestra com muito amor. Então, que a espiritualidade amiga nos cubra por toda essa semana, hoje e sempre. Que assim seja.